assim? Com tecnologia eu não. Comigo não é muito bom, não, gente. Bom dia a todos novamente. Esse domingo de sol, né? Estamos aqui aprendendo aí a lição de Jesus. A lição que o Joel trouxe, né? Jesus não pediu nada de dificuldade, né? Para a gente subir o monte. Ele só pediu para a gente seguir as leis de Deus, né? É difícil? Não é difícil, né? A gente a gente só vai se complicar quando a gente começa a se afastar das leis de Deus, né? Aí vem o sofrimento, vem as dores. Mas como o Joel falou, né, já falou aqui, hoje nós vamos falar do capítulo 6, né, da vida espírita, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Então, Kardec, nesse capítulo, ele faz 20 perguntas aos espíritos, né, ele é bem investigativo, ele vai investigando ali, vai questionando os espíritos sobre essas percepções, sensações e sofrimentos, né, dos espíritos no mundo espiritual. Hoje a gente vai falar do mundo espiritual, né? Então é da 237 a 256, mais as subperguntas que tem, né? Então já vou pedir licença a vocês, né, que algumas perguntas são curtinhas e tem outras questões que já são um pouco mais longas, né? Então eu vou pedir licença para a gente fazer essa leitura, para a gente entender melhor, fazer as reflexões, né, para a gente se aprofundar, né, nos ensinamentos que Kardec nos trouxe. E ontem, né, fazendo o fechamento, né, dos meus estudos, eu recebi uma mensagem, né, a mensagem do livro Palavras do Coração. Pode passar, né? Essa mensagem aqui, bem dizer, ela é a base do nosso estudo de hoje, né? Dá para vocês lerem aí? Mais ou menos, entender, né? Então, é mais ou menos a base do nosso estudo de hoje, né? Que ele vem fazer o convite, né? Para a gente, para a nossa caminhada, né? A gente tem que viver bem para morrer bem, né? Então, ele fala do trabalho no mundo espiritual, né? Então, eu vou ler aqui para a gente entender melhor, né? Para a gente se aprofundar depois no estudo que Kardec nos trouxe. Então ele diz assim, a Palavras do Coração, né, da editora Celde, da Psicofonia do Altivo, né, que foi presidente da casa do Centro Leon Denis, e é o Dr. Herman que nos traz essa mensagem, né, que foi uma excelente mensagem. A vida aqui, na espiritualidade, é convite ao trabalho, à luta e ao aprendizado, sem, entretanto, as dores e os sofrimentos que atingem o que estão presos à carne, né, que ainda estão presos ainda na vida material, né? Então, para ele é um sofrimento. Há paixões parecidas com as da terra, mas não são nunca pungentes, né? Não são tão rígidas assim no mundo espiritual, né? Nem dolorosa do ponto de vista da saudade. Na terra, o homem sente saudade porque não vê aquele que se foi. Entretanto, aqui entre nós, mesmo quando os espíritos estão distanciados uns dos outros, há sempre a oportunidade de nos vermos, de nos encaminharmos e de fazermos cada vez mais os laços de amizade que nos fortalecem. Então, no mundo espiritual, a gente vai ver que, né, mesmo eles não se vendo, eles têm a oportunidade de estar sempre junto ali, em pensamento, né, e se fortalecendo. Há, contudo, espíritos que sentem extrema dificuldade de viver deste nosso lado. São aqueles que valorizam demasiado o corpo de carne e suas sensações. Para este, realmente, a vida do outro mundo passa a ser uma coisa não muito agradável. Felizmente, esses espíritos não têm livre acesso às comunicações, e por isso mesmo quase não se ouve falar de suas experiências dolorosas. Isto porque Deus, quando nos chamou para a comunicação mediúnica,
disse a cada um dos espíritos do bem: falai, mas explicai. Falai, mas ensinai. Falai, mas deixar uma mensagem positiva. Somos nós, assim, trabalhadores do bem, como que candidatos permanentes ao trabalho de elevação. Por isso mesmo, por nós dedicarmos à elevação, somos felizes e dizemos a todos: no mundo dos espíritos há felicidade, não tenha a menor dúvida disso. No mundo dos espíritos, almas se encontram, se reencontram, prometem-se mutuamente, trabalham conjuntamente e caminham lado a lado para o trabalho da elevação. Iluminemos nossas mentes com os conceitos acerca do mundo invisível, para que a morte, esta senhora tão temida, seja encarada com uma força da lei de Deus. Que Ele, Deus, nos ajude e nos abençoe. Então, como eu falei aqui, a base do nosso estudo de hoje, né, vim falar sobre a elevação, né, a elevação do espírito, né, que o espírito, né, quanto mais elevado, né, mais conhecimento, né, que nós vamos ver hoje aqui, dentro dos estudos, e mais condições, né, que ele tem de nos ajudar. Então, pode passar, Leandro. Então, nós vamos ver aqui na pergunta 237, né, onde Kardec ele começa ali a questionar os espíritos, né? Então ele vai fazendo várias questões, várias perguntas, ele vai questionando os espíritos para a gente sentir realmente como é que é a vida no mundo espiritual. Hoje, né, nós temos várias obras que a gente pode acompanhar, pode se aprofundar muito mais, né, que a gente vai ver um pouco mais na frente, né, que são assim, o que traz mais esse conhecimento, né, que todos aqui conhecem, é o André Luiz. André Luiz, em seus livros, né, Nosso Lar, Mensageiros, né, ele vai trazer muito isso, né, da vida no mundo espiritual. Então, a primeira pergunta que ele faz aos espíritos, Kardec, ele diz: uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía quando viva? Então, Kardec ele vai perguntar se os espíritos têm essa mesma sensação quando a gente está aqui nesse mundo, né, na Terra, se a gente vai para o mundo espiritual com essas mesmas sensações, com essas mesmas percepções. Então, ele vai dizer sim, e ainda outras que não possui. E quando a gente está no mundo espiritual, né, a nossa sensação, a nossa percepção, ela vai se ampliar, né, abre aquele leque. Porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. Aqui no plano espiritual, a gente não tem muito essa visão ampla que os espíritos têm quando estão desencarnados. E a inteligência é um atributo do espírito. Isso é individual, tá? De espírito para espírito. Mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Né? Quando ele fala que não tem entraves, é quando a gente está incorporado, a gente está, né, no mundo espiritual. Quando a gente está na planeta Terra, né, quando a gente está encarnado. E aí eu pontuei aqui umas reflexões para a gente fazer aqui, né, para a gente não se perder, né, porque é muito interessante o que o Kardec, né, ele vai investigando, né, que quando o espírito, né, ele vai falar de percepções, né, quando estamos desencarnados, né, as percepções elas se ampliam, né, nós vamos observando aqui, eu botei aqui um exemplo, né, do caso do suicida, né, só para a gente poder entender melhor como funciona isso. O caso do suicida, o suicida a gente sabe que ele tem um problema para resolver, né, então ele está ali dentro daquele problema ali, né, e ele não consegue resolver, ele acha que ele, tirando a própria vida, ele vai se livrar daqueles problemas, mas na realidade, né, quando ele chega no mundo espiritual, que ele vê que esse problema não terminou, que a vida continua, né, ele não entende isso. Então, assim, a gente fazendo assim uma comparação, ele tem um problema 10, né, fazendo assim de 10 a 100,
ele tem um problema 10, mas quando ele comete o ato, que ele chega no mundo espiritual, né, que ele vê que a vida não terminou ali, essa situação se amplia para 100. Né? Então, é uma situação bem difícil do suicida. Então, nós temos que entender que ele vai ter todas essas complicações, né, no mundo espiritual. Então, a sua percepção ela vai aumentar, né, os seus sentimentos, né, quando ele percebe, né, que é só volta no mundo espiritual, que a vida não acabou ali, né, quando ele cometeu aquele ato. Então, quando ele fala desse entrave, né, quando a gente está aqui no corpo físico e na carne, é o que acontece muitas vezes quando o espírito está lá no mundo espiritual, né, e ele vai reencarnar. E nós vamos dar o exemplo aqui de Laura. Quem é que foi Laura? Está lá no capítulo, está lá no livro nosso lá, né, de Franciscano de Xavier, de André Luiz, que a Laura ela vai reencarnar. Está lá no capítulo 47, é quase no final. A Laura ela vai reencarnar. E o que acontece com a Laura? Ela não tem mais aquela necessidade de reencarnar, mas ela vai reencarnar por amor aos aqueles entes queridos que ela quer ajudar. Então, André Luiz ele questiona, né, ele questiona o ministro do nosso lar, que ele fala: por que a Laura, de uma envergadura moral, espiritual tão significante, sente-se receosa ao reencarnar? Né? Ela fica com aquela... com aquele, não é medo, né? Mas ela fica com aquele entrave, né? Como o Espírito fala aqui. Então o ministro ele responde a André Luiz, né, dizendo assim, ele fala: André, o mergulho no corpo físico ele vai anestesiar, né, a nossa mente, né, dizendo assim, ele vai anestesiar o corpo, né, porque nós temos o véu de esquecimento, né, então a lucidez espiritual, né, é isso que ela temia, né, esse esquecimento. Então é o que nós fazemos muitas das vezes, né, quando a gente vai reencarnar, né, quem viu aí o filme Os Mensageiros, né, a gente vai lembrar lá, quando a gente vai reencarnar, que a gente vai fazer, né, a nossa volta para a Terra, a gente vai fazer aqueles contratos, né, para a gente poder passar aqui o nosso momento, né, a nossa jornada. E quando a gente chega aqui, a gente esquece dos nossos compromissos. Né, muitas das vezes, a gente esquece desse compromisso. Então, a gente tem orgulho, né, então são esses sentimentos que, às vezes, é entrave para a nossa reencarnação. Então, era disso que a Laura temia, porque em outras vidas passadas ela tinha muito orgulho, então ela tinha medo disso. Mas o ministro do nosso lar, né, fala para ela: não, Laura, você pode ir que nós vamos te ajudar, né, pode ir com segurança que nós estamos aqui, os companheiros estão aqui, você não está sozinha, realmente nós não estamos sozinhos. Né, nós temos aí nossos guias espirituais, nós temos nossos mentores, nunca ninguém está abandonado. E como eu falei das obras aqui, né, a gente pode trazer como exemplo, né, um livro que eu li, que eu gostei muito, que é o Eustáquio, né, são 15 séculos de uma trajetória, né, o autor é o Abel Glaser, pelo espírito de Kai Bachuter. Então, quando ele fala aqui 15 séculos de uma trajetória, foram 17 reencarnações. Né, quem puder depois ler esse livro, esse romance, é um romance que eu li, que eu adorei muito, porque ensina muito. Porque o Eustáquio, ele era um general, ele era um guerreiro, né, da Idade Média, lá, bem antigo mesmo, não vou lembrar agora da data, né, a época que ele viveu, mas era bem antigo, que ele era um general, ele servia ao rei, né, então ele era aquele general que ele gostava de invadir os países, não só invadir, mas ele tinha um prazer de exterminar aquelas pessoas ali. Então, ele foi se comprometendo no planeta Terra, né? Ele foi se comprometendo cada vez mais. E quando ele chegava no mundo espiritual, né, quando ele despertava, ele não tinha chance ali de se reparar, porque ele tinha que voltar, né, naquela reencarnação compulsória. Ele chegava lá, batia e voltava. Né? Não dá para falar tudo, porque o tempo é curto, né? E são muitas perguntas, mas o livro é bem interessante, porque numa das reencarnações dele, né, para ver se ele não cometia os mesmos erros, ele vai reencarnar na selva, no meio dos índios. Então, lá ele é um pajé, né, os seus guias já acompanhando ele, e mesmo assim ele falha, porque ele quer assumir lá a tribo, ele quer
né, mesmo no meio da selva. Então ele falhou novamente. E depois ele vai, né, porque tudo, gente, a gente vai cansando de fazer esses mal, né? Essas maldades. Então a gente vai se cansando. E teve um dia que ele, né, teve uma reencarnação dele que ele melhorou muito. Ele não virou anjo, né, não vou dar aquele spoiler, né, mas ele foi bem. Numa das suas últimas reencarnações, né, ele foi bem assim, como eu vou dizer, ele seguiu as leis de Deus, né? Então ele conseguiu realmente superar tudo aquilo que ele fazia no passado. Mas o livro é muito ótimo, né? E tem um livro, voltei, que eu trouxe aqui também, que é um livro muito interessante, né? Porque esse livro é importante, né? Porque é do Franciscano de Xavier, pelo espírito do irmão Jacó, né? E o Jacó, ele também, quando ele chega no mundo espiritual, ele tem uma surpresa muito grande, né? Também não vou aqui contar, porque não tem tempo, só para dar aqui um entendimento, né, na nossa estudo de hoje, né? Quando ele chega no mundo espiritual, com tudo que ele fez lá de benesse, né, ele viu que não tinha aquela luz toda. Por quê, gente? Nosso trabalho, a gente tem que colocar sentimento. Ele não tinha sentimento. Então ele se espantou. Eu, quando eu li o livro, também eu espantei. Falei, poxa, gente, eu acho que eu faço muita coisa, mas, né, a gente tem que fazer o mínimo que seja, mas tem que ser com sentimento. Se não tiver sentimento, né, a gente começa assim, né, a gente vai por obrigação, mas conforme a gente vai andando, vai caminhando, a gente acaba fazendo por amor. E não é só colocar esse amor, é colocar o sentimento. O sentimento, ele é muito importante naquilo que você faz. A gente não precisa fazer grandes coisas, mas essas pequenas coisas que a gente faz, tem que ter o sentimento, tem que ter o amor verdadeiro. Então, na questão 238, o Kardec vai perguntar: as percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Né? Então, ele vai ser ilimitado. Numa palavra, ele sabe tudo? Os espíritos respondem: quanto mais se aproxima da perfeição, mais sabe. É o que eu falei da elevação. Quanto mais o espírito é elevado, mais sabe. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, nós vamos ver que quanto mais o espírito se aperfeiçoa, mais ele é elevado, ele sabe de muitas coisas, mas ele não sabe tudo. Nós temos que ter essa ideia, só de quem sabe tudo é Deus, né? Então, isso tem que ter na nossa consciência. Então, ele sabe muito, mas não sabe em tudo. Ele não tem esse conhecimento que Deus tem. Então, os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Essa ignorância que ele fala aqui, gente, não é aquela ignorância do cara ser... ignorância do espírito não saber mesmo, não conhecer. Tá? Não é aquela ignorância pejorativa, né, acerca de todas as coisas. Então, ele não tem isso. Então, nós vamos ver que os espíritos explicam aqui que, né, que os espíritos inferiores, ele não sabe tudo, né? Quanto mais ele se aproxima da perfeição, eles mais vão entender. Então, quantas vezes nós falamos, né, com o nosso mentor espiritual, né, se ele está num nível espiritual maior, a gente acha que ele sabe tudo, né, mas ele não sabe. Mas a impressão que ele nos passa é isso, né, que ele sabe tudo, né, e também ele não sabe tudo. E realmente, né, tudo depende, né, como eu falei, da nossa elevação espiritual. Né? Então, só quem sabe tudo é Deus. A gente não pode esquecer disso. Na 239, os espíritos conhecem o princípio das coisas? Né? Kardec, ele questiona mais uma vez. De acordo com sua elevação, viu como é que ele vai falar sempre em elevação? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Gente que está aqui no mundo de provas e expiações, né? Que a gente tem que viver bem para morrer bem. Então, de acordo com as nossas elevações, ele sempre vai enfatizar isso. Né? Em sua pureza, os espíritos inferiores não sabem sobre isso mais do que os homens. Né? Mais uma vez aqui, ele vai explicar isso, né? Que os espíritos explicam que eles conhecem segundo a sua natureza, né? A elevação, né, de acordo com a sua pureza. Então, é muito simples que o espírito, né, ele explica, ele está explicando. Isso aqui é bem simples, né? Como a gente vai sempre falar da sua elevação e da sua moral também, né? Da sua pureza.
A gente pode ver isso também, né, a gente vai ver aqui muitas vezes, eu vou comentar isso aqui também, lá na escala espírita, que começa né, na pergunta 100. Então, na escala espírita está lá. Né, então, a gente vai ver ali os graus de evolução dos espíritos. Né, da 240, os espíritos, o Kardec pergunta, os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Né, essa pergunta também é interessante, né? Não, é o que faz com que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Então, ali tem um comentário de Kardec para falar sobre isso, né? Que os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos. O transcurso do tempo, para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, tão logo para nós, são-lhes apenas instantes que se apagam na eternidade, do mesmo modo que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Então, nessa 240, né, que Kardec vai estar fazendo essa questão interessante, né, que ele vai dizer que no plano espiritual, né, não tem essa percepção do tempo, né, assim, como nós vemos, como nós temos. Então, nós sabemos que o tempo é totalmente relativo, né, em relação ao nosso, no planeta que nós vivemos. Por quê? Enquanto aqui a Terra, né, ela faz 24 horas, né, ela dá um giro em torno do Sol para completar um dia, né, quanto mais a gente se distancia, né, do planeta Terra, a gente vai para mundos maiores, né, isso muda totalmente. Né, então, planetas maiores, né, os dias vão ser maiores, né, os anos vão se ampliando, então nós não vamos ter esse mesmo tempo que tem no mundo espiritual. Né, também o Kardec traz isso aqui. Enquanto a gente, né, dá 35 giros, né, que vai se formar um ano, né, então lá na relação aos planetas maiores, né, nós vamos observar que as distâncias são diferentes. Então esse tempo aí, né, que o Kardec questionou por espíritos, né, que ele fala que não, isso faz que nem sempre, né, a gente não compreende ainda, né, então são tempos diferentes. Na questão 241, Kardec vai perguntar: tem os espíritos uma ideia do presente mais precisa, mais exata do que nós? E o espírito responde: quase como aquele que enxerga bem, possui uma ideia mais exata das coisas do que o cego. Né? Os espíritos veem o que não vemos, julgam, portanto, diferentemente de vós. Mais uma vez, ainda, isso depende da elevação deles. Mais uma vez, ele vai falar aqui da elevação, né, da compreensão. Quanto mais elevado, né, mais ele sabe. Né? Então, os espíritos sempre batem nessa mesma tecla. Então, ele vai falar aqui que os espíritos mais elevados têm mais visão do plano espiritual, né, e têm mais condições de analisar e perceber, né, o plano espiritual, porque ele tem essa amplitude, ela tem essa visão, abre todo esse leque, quando a gente está no mundo espiritual, né, de acordo com a elevação do espírito, de acordo com a pureza. Na 242, os espíritos conhecem o futuro? Essa pergunta é bem interessante, né, gente, também. Então, ele vai dizer aqui na 242, perguntar como os espíritos têm conhecimento do passado. E esse conhecimento para eles não tem limite? Aí eles vão responder: o passado, quando dele nos ocupamos, é presente, exatamente quando te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do exílio, do teu exílio. Simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós não lembramos de coisas que se te apagam da memória. Mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. Né? Então, nós vamos ver aqui que na 242 os espíritos explicam, né, como no caso do passado, eles não têm a mesma forma e compreensão que nós. Por quê, gente? Porque eles, né, no passado deles vira presente.
porque as memórias deles, né, do passado ficam bem presentes, né? Então, nós vamos dar o exemplo aqui, né, quando a gente está assim pensativo, né, a gente pensa numa coisa que aconteceu lá atrás, né, e a gente traz aqui para o presente, né, então a gente vivencia isso, né, então é mais ou menos assim que ele faz essa comparação, né, parece que a gente está vivenciando, então nós vamos ter lembranças até da infância, né, que a gente lembra, né, desse passado, e parece que a gente está no presente, a gente vai sentir, ó, por exemplo, isso já aconteceu comigo, né, você vai lembrar de uma comida que minha mãe fazia, né, que era muito boa, né, e a gente sente ainda aquele sabor, aquele gosto, né. Eu vou dar aqui até um exemplo. Ontem meu neto, né, está com vai fazer 3 anos, ele foi tomar essa vacina, essa gotinha, e aí a gente brincando com ele, meu filho, né, ligou, a gente vai tomar gotinha e tal, aí perguntou para ele, poxa, tem sabor lá, como é que é? Ele falou assim, é de morango. Aí eu falei, pô, de morango? São coisas que marcam a gente, porque eu lembro quando a minha mãe pegava a gente e levava para o posto de saúde para tomar vacina. Então eu sentia aquele gosto amargo na vacina, e isso me veio essa sensação na hora, né, aquele gosto amargo. Não sei se hoje a vacina mudou, né, tem outro sabor, né, com a tecnologia de hoje essas coisas vão mudando, né? Então pode ser que mudou o sabor, né, para a criança não ficar, né, chorando, né, com aquele gosto amargo na boca. E me veio essa sensação. Então é isso que acontece, né, com os espíritos, quando ele vai explicar o caso do passado, né, que para aquele, né, que ele vai lembrar daquela hora, né, ele vai rever aquelas pessoas, né, a gente acha que quando a gente relembra, né, daquela pessoa, né, o exemplo, né, quando a gente perde um ente querido, né, nós passamos muita dificuldade, né, anos atrás, né, então a gente perdeu, né, amigos, companheiros, entes queridos. Então, quando a gente lembra dessas pessoas, né, parece que elas estão vivas, né, ainda, né? Então, há pouco tempo agora, né, minha mãe desencarnou, mas aí, às vezes a gente quer ligar para ela, né, ter essa sensação que ele ainda está ali, ainda está vivo ainda, né? Isso acontece muito com a gente, né? Então, é isso que acontece. O Espírito vai explicar do passado, né, que para eles também é o presente. Na 243A, os espíritos que chegaram à perfeição absoluta têm um conhecimento completo do futuro. Kardec continua investigando, né? Ele vai perguntando, ele vai questionando ali os espíritos. Aí ele fala, completo não é a palavra, pois só Deus é o soberano Senhor e ninguém pode igualar-se a Ele. Então é isso, ninguém pode igualar-se a Ele, né? Então ninguém pode aqui prever o futuro. Na 244, os espíritos veem Deus, né, e como eu falei lá, né, a gente tem que ir lá na escala espírita, né, só os espíritos puros, né, tem essa condição, né, porque ele vai explicar aqui os espíritos, apenas os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham, né? Então ele vai dizer aqui que na 244, o espírito, ele explica que só os espíritos superiores conseguem ver e compreender Deus. Os inferiores, eles têm só essa sensação, né, de Deus. Então eles sentem a presença, eles conseguem enxergar nas coisas, né, a presença de Deus, né? Quando a gente vai ver uma coisa bonita assim, né, a gente vê uma rosa, uma planta, uma montanha, até o mar, né, a gente lembra de Deus, né? Então a gente tem essa sensação, né, de enxergar Deus nas coisas e, de certa forma, né, está sempre presente mentalmente, né, no entendimento, né, de algo maior. Então isso acontece, né, desde os tempos lá tribais, né, desde a antiguidade, né, eles já tinham essa sensação de algo acima deles, né, quando ele vai, um exemplo, né, quando eles tinham aqueles terremotos, né, aqueles vulcões, eles sabiam que tinha uma coisa maior acima deles, né, então tinha aquelas, né, eles faziam aquelas orações, né, faziam rituais, né, que sabiam que tinha ali o algo acima deles, né, e isso acontece, né, desde os tempos primórdios. E na subpergunta A,
Na subpergunta A, ele vai perguntar, quando os espíritos inferiores diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite algo, como sabe que isto vem dele? Então, Kardec aqui ele faz uma pergunta aqui genérica, né? Ele fala, quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite algo, como sabe que isto vem dele? Né? Então, ele está fazendo, né, uma comparação. Os espíritos vão responder. Ele não vê Deus, mas sente sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita ou dita, uma palavra, ele percebe como uma intuição, uma advertência invisível que proíbe de fazê-lo. Vós mesmo não tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas para fazer ou não esta ou aquela coisa? Acontece o mesmo conosco, apenas num grau mais elevado, pois tu compreendes que, sendo a essência do espírito mais sutil que a vossa, eles podem captar melhor a advertência divina. Então, nós vamos ver aqui, né, que essa comparação de espírito desencarnado, eles vão ter uma capacidade sensitiva maior, né? Então, eles podem compreender, né? Então, ele pode sentir muito mais a presença de Deus, né? Mesmo sendo numa camada menos inferior, né? Porque eles já estão desencarnados, né? Então, eles vão sentir essa presença mais próxima. No nosso caso, por exemplo, né, que eu trouxe aqui um exemplo, né, que nunca passou por isso, né? A gente está indo por um caminho, a gente vai fazer uma coisa e vem aquela vozinha, né, dizendo, não faça isso, né, não vai por aí, né? Muitas das vezes isso acontece, né? Então nós temos essa coisa, né, do nosso mentor espiritual tá ali nos alertando, né? Então quando a gente vai falar alguma coisa, né, então aparece dentro da nossa mente mesmo, né, para a gente não fazer, não falar, né? Então o Chico ensina, né, às vezes quando a gente passa do ponto, né, botar um copinho de água na boca, ficar ali, né, para não responder, né, para não entrar naquele atrito. Então a gente está sempre, né, então a gente está sempre assim, nessa voz da consciência, todos nós temos isso, né, essa voz da consciência. Então lá dentro Deus está presente, né? Então nós vamos ter, cada um aqui tem sua experiência, né, já passou por isso, né, quando vai cometer alguma coisa, vai fazer alguma coisa, aí está sempre aquela vozinha, não faça isso, é aquele anjinho aqui, né, e aquele diabinho aqui, né? Tem até uns desenhos, né, do antigo que passa muito isso. Então nós temos que ter essa voz da consciência, né? Muitas das vezes a gente tem essa voz da consciência, né, isso já aconteceu muitas vezes comigo também, aí eu vou lá fazer, né, que a gente é muito rebelde ainda, né? Então a gente vai fazer, falou, puxa vida, eu tive essa sensação, essa percepção de não fazer e eu fui lá e fiz, né? Então a gente tem que ouvir mais a nossa voz da consciência, né? Então tem a subpergunta B. Tem a subpergunta B, né, que é a ordem é transmitida. Então, a ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Ele continua investigando. Acho que eu pulei a subpergunta B, mas aí está aqui no meu livro, gente, então até me desculpa aí. Então ele fala, ele não lhe vem diretamente de Deus para comunicar-se com ele. É necessário ser digno disto, né? Deus lhe transmite suas ordens através de espíritos que se acham mais elevados em perfeição e instrução. Então, o que ele quer dizer aqui, né? Que são nossos mentores, né? Nossos anjos protetores, nossos anjos guardião, né? De acordo com o que cada um aí, né, se sente melhor, né? Então, estão sempre ali, né, para prevenir, né, nos chamar a atenção. Na questão 245, volta um pouquinho, né, pulou aí.
Aqui está aqui embaixo. Fala aqui, a visão dos espíritos é circunstância como nos seres corporais? Aí ele vai dizer, não, ele reside nele. Então, essa visão, ela não é limitada. Vamos ver aqui que a visão não é limitada. Quando ele pergunta se a visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corporais. E na 246, ele continua respondendo, perguntando, os espíritos têm necessidade da luz para ver? Aí eles respondem, eles veem por si mesmo e não têm necessidade da luz exterior. Né? Então, para eles não há trevas, com exceção daqueles em que podem achar-se por expiação. Então, nós vamos ver aqui que o Kardec pergunta se o espírito ele precisa de acender a luz, né? Uma lâmpada, em qualquer ambiente para enxergar. Né? Então, aqueles espíritos que têm por si mesmo, praticam maus atos, né? E eles têm que reparar, né? Que tem que reparar aqueles entendimentos, ou seja, a treva, né? Na verdade, está dentro de nós, né? Essa obscuridade que ele fala aqui. Né? Então, nós vamos ver que tem que colocar para fora essa treva e compreender para reparar isso. Né? Então, esse espírito se vê em trevas devido ao próprio pensamento. Então, nós vamos ver aqui 3 situações, né, para o espírito, né, que se encontra nessa situação. Né? Então, a gente vai ver aqui, né, que ele vai ter que ter, primeiro, né, o arrependimento, a expiação e, como eu falei aqui, a reparação. Então, para a gente entender isso, como é que funciona isso? Né, o arrependimento. Ele vai atenuar as dores da expiação, porque o arrependimento, ele tem que ser verdadeiro. Né? Não adianta você se arrepender e depois ir cometer os mesmos atos. Então, a gente tem que ter aquele arrependimento, né, realmente sincero. E ele vai atenuar essas dores da expiação, porque na expiação tudo é a consequência das faltas cometidas. Né? Então, ninguém aqui está passando despercebido. Né? Mesmo ninguém vendo você cometendo uma infração, um ato que não está de acordo com a lei de Deus, né? Você vai ter que, lá na frente, ou nessa encarnação, ou em outra encarnação, né? Você vai ter que né, ver que isso aí é tudo uma consequência. E aí nós vamos ter o quê? Né, pela misericórdia de Deus, a reparação, né, que é consertar o que nós fazemos. Então, todos nós, né, que vivemos aqui no plano de provas e expiações, nós temos que nos policiar o tempo todo, né, para a gente não infringir a lei de Deus. Né, como eu falei lá no início, né, a gente começa a sentir o sofrimento, as dores, quando a gente começa a se afastar da lei de Deus, né, que a gente vai cometer os nossos equívocos e aí depois, lá na frente, a gente vai ter que reparar. Pergunta 247. Os espíritos necessitam transportar-se para ver em 2 pontos diferentes? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos 2 hemisférios do globo? Então, olha aqui a pergunta que o Kardec faz. Né? Então, os espíritos vão responder. Como o espírito se transporta com rapidez do pensamento? É tudo pensamento. Pode-se dizer que vê ao mesmo tempo em toda parte. Seu pensamento pode irradiar e se dirigir ao mesmo tempo para vários pontos diferentes. Esta faculdade, porém, depende de sua pureza. Quanto menos depurado, tanto mais limitada é a sua visão. Apenas os espíritos superiores podem abarcar em conjunto. Então, os superiores aqui são espíritos mais elevados. E tem uma nota de Kardec, onde Kardec ele faz um comentário sobre essa pergunta, sobre essa resposta, que ele fala assim, a faculdade de ver no espírito é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Então, ele abarca de uma só vez o espaço, os tempos e as coisas, e para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão opera-se pelo funcionamento de um órgão, impressionado pela luz,
Sem luz, ele está na obscuridade. No espírito, sendo a faculdade, deve ser um atributo dele próprio, abstração feita de qualquer agente exterior e a visão independente da luz. Então, Kardec, ele coloca aqui, né, para a gente ver na pergunta, no item 92, ele vai falar da ambiguidade, para a gente se aprofundar mais ainda, né, que não vai dar tempo de falar aqui, né, na ambiguidade, mas o espírito, quanto mais elevado, né, através do pensamento, né, ele está em todos os lugares, vê em todas as coisas, mas ele tem que ser um espírito, né, muito mais elevado, espírito superior, né, porque o Kardec ele explica aqui, né, que o espírito ele não é exatamente um corpo, né, então é pensamento, né, então ele tem um corpo espiritual, né, só que como dizer assim, né, um exemplo, né, esse espírito ele é mudável, né, ele se transforma, né, então a gente precisa ele vai precisar, né, do corpo, do perispírito, né, quando ele vai fazer, né, uma comunicação, né, que ele vai se apresentar, ele tem o perispírito. Então nós vamos ver aqui um exemplo, né, do nosso olho, né, e o nosso olho, que enxerga, né, no mundo espiritual, é o nosso corpo espiritual. Por isso, quando a gente desencarna, né, um exemplo, né, quando a gente perde um membro, né, um braço, uma perna, né, quando a gente é decapitado, né, quando a gente perde um órgão, então, quando a gente desencarna, a gente não vai sentir falta dele, né, porque nós temos o nosso perispírito, nós temos o nosso corpo espiritual. Né, e, além disso, o mais importante, o espírito não precisa do corpo. Né, então, a gente não vai sentir a falta desses membros. Então, nós vamos lembrar que o espírito é como se fosse uma chama, né, uma pequena luz. Então, não vai precisar exatamente do corpo. Né, porém, esse corpo como eu falei, para ele se relacionar, para ele se apresentar, para se comunicar, né, ele vai, para ele ser entendido, ele vai ter o perispírito. Na pergunta 248, ele pergunta no 248, o espírito vê as coisas tão distintamente quanto nós? O espírito responde, mais distintamente, pois sua visão penetra onde não podeis penetrar, nada obscurece. Então nós sabemos que existe, né, na visão diversos tipos de capacidade, né, eles vão ter diversos tipos de capacidade. Então a gente vai ter o exemplo do cachorro, né, que o cachorro, né, ele enxerga de um jeito diferente, né, o pássaro enxerga de um jeito diferente, né, então nós vamos ver aqui que na águia, por exemplo, a águia ela enxerga lá a sua presa, né, metros de distância, quilômetros de distância, né, então por que a gente não consegue observar isso ainda? Né, porque a gente não tem essa percepção de enxergar igual aos animais. Né? Então, ele vai falar aqui que se o animal consegue, né, por que o ser humano ainda não? Né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Né? Então, só na sua forma espiritual, né, isso é só uma questão de que isso acontece, né, no mundo espiritual, né, e não acontece aqui. Na 249, né, estamos chegando ao final, gente. O espírito percebe os sons? Ele vai responder, sim, percebe até os sons que vossos sentidos obtusos não podem perceber. Né, então ele vai ver que, né, que o cachorro, né, ele tem um sentido, né, ele ouve, o ser humano, né, o que o cachorro escuta, né, a gente não vai escutar, né, porque a gente tem frequências diferentes, está dando só aqui um exemplo, está fazendo só uma comparação. Então a ciência ela vai explicar ela vai explicar que tanto no som, né, da nossa audição como na nossa visão, né, nós chegamos em faixa de vibração diferente. Então a gente vai ter só essa amplitude, né, no mundo espiritual. Então na 250, a gente tem a subpergunta A, na 250, né? Sendo as percepções atributo do próprio espírito, lhe é possível subtrair-se, né, ele pode deixar de usá-la, né, ele pode subtrair-se delas? O espírito responde, o espírito apenas vê e ouve o que quer. Disse isto de maneira geral, e sobretudo com relação aos espíritos elevados. Mais uma vez ele vai falar aqui dos espíritos elevados.
né, com os espíritos elevados, pois que são perfeitamente este que ouve e vê, frequentemente contra a sua vontade, o que pode ser útil para seu melhoramento. Então, essas percepções que ele fala aqui, né, que é o atributo do próprio espírito, né, isso é individual, né, então ele pergunta se é possível subtrair-se a elas. Então, ele vai falar mais uma vez, né, que essa relação é só dos espíritos elevados. Os imperfeitos, eles vão escutar, né, aquilo que vai ser necessário para ele. Né, os espíritos mais evoluídos não vai ter necessidade de escutar, né, o que não serve para ele, né, assim dizer. Então, só os espíritos inferiores que vão ter essa necessidade. Na 251, ele vem perguntar, os espíritos são sensíveis à música? Aí ele fala, queres falar de música da Terra? O que é ela comparada à música celeste? Essa harmonia do qual na Terra pode dar-vos uma ideia? Uma esta para outra, assim como o canto do selvagem, para uma suave melodia. Todavia, espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir vossa música, porque, quando não lhe é dado compreender uma coisa mais sublime, a música possui encantos infinitos para os espíritos em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e mais suave. Então, nós vamos ver aqui, né, que quando Kardec ele faz essa pergunta, que o espírito ele fala assim, pô, queres falar de música? Ele não está fazendo uma crítica, né? Porque naquela época, vamos lá voltar na época de Kardec, né, lá de 1860, 1870, né? Então, a época, aquela música é diferente dos dias de hoje. Né? Então, você comparar uma música celestial, né? Aí vamos passar ali para o dia de hoje, com o dia de hoje, né, era bem diferente, né, muito diferente. Então, não tem como a gente comparar. Né, os espíritos menos elevados, ele não tem condição de separar, né, essa condição, né, de querer escutar uma música celeste. Né, ele vai escutar aquilo que é de acordo com a sua elevação. Na 252, os espíritos são sensíveis às belezas naturais. Os espíritos, as belezas naturais do mundo não são tão diferentes, que estamos longe de conhecê-las. Sim, são-lhes sensíveis, conforme sua aptidão para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, a beleza de conjunto diante dos quais se apagam, por dizer a beleza de detalhes. Aí a gente vai fazer aqui uma comparação rapidinho, né, aqui no mundo desencarnado, né, que ele vai falar aqui dessa beleza no mundo espiritual, né, quando a gente vai passear, né, a gente vai ver lá a montanha, a gente vai ver o mar, né, a gente vai numa floresta, para aquela pessoa ali, né, que não está ali muito elevada, ela vai achar que aquilo ali é uma selva, né, ela não vai achar nada de beleza daquilo. Né, e quando aquela pessoa está apta, né, a ver a beleza da natureza, ela vai ver de forma diferente. Né, então, o que o Espírito fala aqui, o Espírito mais elevado, ele vai ver beleza em tudo. Já os inferiores não vão achar essa beleza em tudo. Né, 253. Na 253, eles vão perguntar, os espíritos experimentam a nossa necessidade, os nossos sofrimentos físicos? Né, então, ele vai responder. Eles têm o mesmo tipo de necessidade, né, no mundo espírita, né? Então, eles os conhecem porque os sofrem, mas não experimentam materialmente como vós, né, os espíritos. Então, os espíritos, eles compreendem, mas eles sentem como a gente sente na Terra. Eles não vão sentir, né? Lá, na realidade, né, o que eles sentem é a moralidade, né? É um espírito menos elevado, né? Então eles vão sentir essa dificuldade, né? Eles não vão experimentar essa necessidade do sofrimento para eles, né? Não é físico, né? Mas é moral. Na 254.
os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade do repouso, eles não podem sentir a fadiga, assim como as entendeis, e por conseguinte não têm necessidade do vosso repouso corporal, visto que não possui órgão cujas forças devam ser reparadas. Então nós vamos entender aqui no 254 que o espírito mais elevado, né, ele é mais ligado às coisas materiais. Então uma coisa muito importante, né, que ele destaca aqui, né, que o espírito não tem necessidade do repouso, pois ele não tem órgãos, né, cujas forças devam ser reparadas. Né, então nós vamos ver que o espírito não tem órgão, né, ele tem um perispírito, que é a forma do corpo, né, de ele se manifestar. E outra coisa também importante que ele fala aqui também, né, nessa pergunta, que há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em objetos determinados, né? Nas coisas materiais, né? Ele não vai se prender a isso. Na 255, quando os espíritos dizem que sofre, de quem é a natureza e o seu sofrimento? Aí ele vai falar aqui que são angústias morais, né? Vou falar que é angústia morais. Então, isso é muito, né, comum em reuniões espíritas. Né, quem faz reunião espírita, né, aquela sessão de desobsessão, os espíritos vão chegar ali, né, dizendo que está sentindo dor, está sofrendo. Então, eles vão falar que é angústia morais, né, que torturam mais dolorosamente que os sofrimentos físicos. É isso que eu falei, né? Ele vai sentir mais as dores morais do que as dores físicas. Então, na última questão, né, na última pergunta, Kardec ele vai perguntar: como então há espíritos que se têm queixado de sofrer frio ou calor? Então, olha essa pergunta objetiva de Kardec. Como então há espíritos que se têm queixado de sofrer frio ou calor? Lembranças do que haviam padecido durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade, e frequentemente uma comparação através do qual, por falta de outra melhor, exprime a situação deles quando se lembram de seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, tal quanto se tiram um casaco e acredita ainda que usá-lo algum tempo. Né? Às vezes a gente está no frio e está usando um casaco, né? A gente tira o casaco, dá a impressão ainda que a gente está usando o casaco, né? Então né, a gente não sente aquele frio. Então, como a gente falou aqui desde o início, né, ele vai ter todas essas sensações, né, ele vai ter todas essas sensações, essas percepções e o sofrimento dos espíritos. Então, termina aqui, né, nosso estudo de hoje. Espero que não tenha muito assim, dentro desse estudo, trazido muita compreensão, né, muita reflexão, né, que o Senhor aí possa nos ajudar, nos abençoar nesse domingo aí de sol. Obrigado, gente. Então, agradecemos mais uma vez aos bons espíritos, aos trabalhadores da Casa de Francisco de Assis, por mais essa reunião pública.